Olá, e aí? Tudo bem? Bem-vindo você, bem-vinda. Se você estiver aí no replay, e você que está aqui comigo no presencial, já falei um alô aí para você, né? Que legal, gente, muito bom, muito bom. Hoje a gente tem então mais um encontro da aula mensal da comunidade de liderança. A gente tem hoje um tema que é conflitos e confrontos e o papel da liderança, né? Então, o que que eu pensei em trazer aqui hoje, tá bom, gente? Resolver os conflitos não dá para trazer assim numa aula aberta, com gente assistindo também no replay, sem a gente entender o contexto onde está inserido, sem a gente entender as particularidades do relacionamento, dos níveis de hierárquicos que estão ali colocados, né, nessa tal discussão. Então, o que eu vou trazer hoje aqui é um conceito de conflito e de algumas formas da gente lidar com esses conflitos, mas eu vou focar no papel da liderança também, né? E para focar no papel da liderança, gente, eu vou acabar indicando outros conceitos e outras aulas gravadas que a gente tem aqui, tá bom? Então faz sentido você assistir essa aula, ela não vai ficar muito longa, não quero chutar, né? Vamos ver quanto tempo ela vai demorar aí. Mas em geral tenho demorado 40 a 45 minutos nas aulas mensais da comunidade. Eu imagino que hoje a gente vai fazer ela aí, não sei, pela metade, tá bom? Mas é uma expectativa que depois a gente vai ver. Depende das intervenções aqui também. Você que está aqui comigo, não está passando aqui no vídeo, é, coloca aí no chat, né? Ou depois no final eu paro de gravar e a gente faz as dúvidas e perguntas, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Essa pauta aqui de hoje surgiu na conversa essa semana passada, retrasada, com uma pessoa que faz parte aqui da comunidade, do ponto de vista do relacionamento dele com as pessoas do time e até mesmo para cima, tá tudo certo, ele vai bem, ele entende que ele consegue atender as expectativas e negociar as expectativas com tanto para quem está em cima como quem está embaixo. O grande desafio dele era a lateral. E aí a gente trouxe esse tema conflito para a conversa, né? Então, eu vou trazer aqui os conflitos e confrontos de papel da liderança e a gente vai, em seguida, fazer indicação de outros conteúdos para vocês explorarem também depois, tá bom? Então, como que a gente vai começar aqui? Ó? Eu quero começar trazendo uma fala minha que é muito forte quando eu olho para feedback e quando eu olho para o ciclo de gestão da liderança, né? Então, veja, não existe feedback antes do alinhamento. Isso é fundamental, gente. Não existe feedback antes do alinhamento e a gente tem que ter isso muito claro aí na cabeça. Por que eu estou começando daqui? Porque é a partir dessa afirmação de que não existe feedback antes do alinhamento que a gente vai conseguir perceber que quando a gente faz um alinhamento bem feito, a gente consegue evitar feedbacks, em termos de quantidade, a gente já diminui, porque a gente fez um alinhamento bem feito, então as coisas estão um pouco mais claras daquilo que se espera do outro. A gente consegue também diminuir a quantidade de conversas difíceis, porque eu costumo sempre dizer que quando você faz um bom alinhamento, as conversas que antes podia ser um pouco delicada, elas podem começar mais ou menos assim, ó. Ei, vamos bater um papo? Lembra que a gente combinou? E quando você coloca assim, lembra que a gente combinou, fica mais fácil você abrir a discussão, mesmo que ela seja um pouquinho mais delicada. Então, imagina o que a gente pode fazer com um bom alinhamento. Eliminar a quantidade, né, e frequência de alguns feedbacks. Diminuir a quantidade daquelas conversas mais difíceis, que não é só um simples feedback, é uma coisa mais parruda, mais complexa. A gente consegue também, por consequência, evitar conflito, cara. Evitar conflito onde a liderança é sujeito desse conflito, né? Seja, a, sei lá, uma parte que provoca o conflito ou uma parte que, não sei como falar, que recebe o conflito vindo de outro lado. Mas também é, a gente precisa pensar no papel da liderança lidando com conflitos de outros alguém, né? Então, duas pessoas do meu time, dois pares, um par meu, líder, com outra pessoa, com um analista, ou às vezes até mesmo com um diretor. Então, existe esse movimento da gente estar inserido dentro do cenário de conflito, ou da gente estar olhando de uma forma um pouco mais distante, né? De todas as formas, o feedback vai ajudar muito, mas antes de feedback, o alinhamento ele é fundamental. Então, só para demarcar esse ponto bem marcadinho aqui, a minha sugestão é um. Acabei colocando o link aqui do YouTube, que esse aqui é um vídeo aberto, está disponível lá no YouTube, mas esse também está na comunidade aqui.
15 minutinhos sobre como o feedback pode atrapalhar o seu time. E aí aqui eu deixo claro qual é a questão do ciclo do aprendizado e conto sobre a importância do alinhamento, né? Eu acho que vale a pena, tá bom, gente? Então vamos entrar no conceito aqui de conflito, tá? Em algum momento, conversando com um time de liderança, eu ouvi que parte do papel da liderança é apaziguar os ânimos, né? E evitar os conflitos. Né? Não briguem, somos uma família. Isso é balela, gente. Vocês não viram como que é lá em casa da minha mãe no almoço de domingo, viu? Não existe esse negócio de somos uma família, não vamos brigar. É o contrário, tá bom? As famílias, elas brigam, sim. Elas discutem, mas elas se defendem ali no cantinho. Quando a gente está inserido num outro contexto, numa outra casa, numa outra família, aí, porque não falar numa outra área também. Essa é uma visão meio tradicional, tá? Que diz o seguinte, ó, o conflito é ruim e a gente precisa evitá-lo a todo custo, né? Conflito é a mesma coisa que briga, que violência, que sair gritando no meio de uma conversa. Isso não é conflito, gente. Isso é uma outra coisa, a gente vai dar um nome daqui a pouquinho. Conflito, ele é quando a gente bate as ideias e a gente precisa argumentar e trazer ali pontos de ambos os lados, de todos os lados, para que a gente possa avançar, tá bom? Do ponto de vista das relações humanas, a gente precisa entender que ela vai acontecer. Então, é impossível evitar o conflito, tá bom? É impossível evitar o conflito. Ela vai acontecer de qualquer forma. Então, o que a gente precisa fazer é a gente aprender a lidar com aquele ambiente de sentimento mais aflorado, né, do sangue não circulando normalmente. Vamos fazer referência à metáfora do aquário. Para você que está aqui na comunidade, a metáfora do aquário. Tem um curso lá em cima de metáforas, tem também a imagem das metáforas do aquário e outras tantas. O papel da liderança, então, enquanto dono do aquário, é combinar o que é esperado em termos de entrega, deixar claro o papel e responsabilidade e também combinar os comportamentos esperados e os comportamentos não tolerados. Esse é o tal alinhamento. Por isso que é importante esse alinhamento. Por isso que é importante a gente dar um passinho para trás antes de sair pedindo um montão de coisas e combinar os critérios de sucesso das coisas que a gente espera que a pessoa entregue. Então, se a gente não acredita nessa visão tradicionalista de conflito, então a gente entende que na visão das relações humanas os conflitos vão acontecer, o meu papel é olhar para o meu aquário, criar regras de comportamento, definir templates de trabalhos técnicos, deixar claro papéis e responsabilidades a fim de lidar com os conflitos quando eles aparecerem. Por quê? Porque a gente vai trazer ali uma visão iterativa, né? Ela troca, ela é retroalimentada pelo contexto, né? Então, o conflito, ele é bom, tá bom? O conflito, ele é bom. Ele, inclusive, tem que ser estimulado. O confronto não é bom. O confronto não é bom, tá bom? Então, o que que a gente precisa trazer aqui? Ó? A gente precisa trazer uma diferenciação entre conflito e confronto. Tá? Então, o conflito é quando a gente não está de acordo. Conflito é quando a gente não tem concordância da prioridade. Conflito é quando a gente tem clareza de uma meta, de um objetivo, e a gente não definiu se é pelo caminho A ou pelo caminho B, e a gente vai, então, conflitar para definir esse caminho. Conflito ou talvez um passo antes, quando a gente ainda não tem concordância da meta e a gente vai brigar mesmo em argumentos para ver se a gente vai definir uma meta mais para lá ou mais para cá. Quando é que a gente chega no confronto, tá? Isso é importante, hein? Conflito é conflito de ideia, de pontos de vista, de argumentos. Eu preciso melhorar a minha argumentação, eu preciso ter influência para trazer gente para apoiar a minha ideia. Isso é conflito. O confronto ele já é diferente. O confronto ele é falta de respeito, confronto ele é pessoal, confronto ele é perseguição, confronto não só levanta a voz, porque às vezes depende de um perfil mais assertivo, vai levantar a voz também num conflito de ideias, mas a gente vai ter que colocar um limite na falta de respeito ou até onde vai. Mas o confronto ele exagera no tom de voz, ele usa palavras pejorativas, termos impossíveis da gente usar hoje dentro do mundo corporativo sério, tá bom? Porque eu conheço pequenas e médias empresas que não são tão sérias assim no sentido do respeito que exige-se ali dentro do ambiente de trabalho.
E dentro das grandes empresas, obviamente, isso não é tolerado de uma forma institucional, mas a gente tem os grandes ou pequenos silos, né? Algumas áreas que às vezes escapa ali uma figura de liderança ainda, sei lá, old school, né? Então, aqui a gente está falando sempre de conflitos, tá bom? Como lidar com conflitos, não é como lidar com confrontos. Como que eu lido com confrontos? Cortando pela raiz, gente. Como assim, pera? Cara, não existe ruptura ética, não existe falta de respeito, não pode acontecer, e ponto. Se aconteceu uma vez, é porque provavelmente você não fez o alinhamento de papel, você não fez o alinhamento de comportamento esperado e não tolerado. A gente não aceita aqui falta de respeito, a gente não aceita ruptura ética, a gente não aceita aqui tratar mal outras pessoas em razão de qualquer característica pessoal ou mesmo de entrega técnica. A gente não aceita isso, porque isso é um confronto ou talvez um preconceito. Não estou nessa página. Não é que eu estou, tá bom? Eu estou no conflito. Conflito de ideias, conflitos de pensamento. Só para trazer inspiração. O professor Mário Sérgio Cortella, né? Clássico. Adoro. Eu fiz PUC, né? Atrás. O professor Mário Sérgio Cortella frequentava lá como professor de pós-graduação naquela época. Não é o que era hoje, há 20 anos atrás, mas já era uma figura importante para a gente ali. Paz não é a ausência de conflito, né? E sim a capacidade de administrar os conflitos ali. Evitando as rupturas, né? Evitando os confrontos. Eu gosto muito dessa forma de explicar a paz, né? Tá bom? Gosto muito de uma outra fala dele também, que é sobre coragem, né? Ele fala assim, coragem não é ausência de medo, né? Coragem é ir com medo, né? É aí que faz a gente ser corajoso ao longo do caminho. Eu vou fazer mais uma referência a uma outra aula que tem aqui a comunidade, tá bom? É, eu falei há pouquinho aqui que é importante o conflito e que, inclusive, a gente precisa fomentar o conflito. A gente precisa estimular o conflito. Porque quando o conflito não acontece, provavelmente a gente está gerando uma harmonia artificial. O que é a harmonia artificial? É aquele momento em que as pessoas precisavam discordar, que as pessoas precisavam fazer perguntas e acabam não se posicionando. Então, existe um perigo da harmonia artificial e é por isso que a gente não pode aceitar essa harmonia artificial e a forma da gente fazer isso é estimular os conflitos e abrir espaços para que as pessoas possam se sentir confortáveis, né? a se expor. Então, a minha referência é uma aula que também está aqui na comunidade, chamada, deixa eu pensar o nome, fala comigo, O Perigo da Harmonia Artificial, né? Que está com esse slide aqui, vermelhinho, e se baseia no livro chamado Os Cinco Desafios das Equipes, tá bom? Então, isso aqui é a aula que tem gravada aqui, tem quase 35, 40 minutos dessa aula, e ele trata aqui para a gente, ó, dos 5 desafios das equipes, né? Tá vendo ali, ó? A base da pirâmide é a confiança. Quando existe confiança, as pessoas estão dispostas a provocar um conflito produtivo. Qual que é a harmonia artificial? Quando as pessoas evitam o conflito produtivo. Por que isso acontece? Pela falta de confiança nas pessoas que ali estão, no próprio líder. E aí, acrescentando um outro tema, que também está gravado aqui, falta de segurança psicológica, né? Então, só uma partezinha aí para dizer para vocês que é importante a gente pensar no feedback e no alinhamento de expectativas do papel e dar uma passadinha lá quando a gente fala de conflitos produtivos, tá bom? Beleza? Então vem comigo aqui. Eu vou trazer para vocês tipos de conflito, tá? Uma pergunta que vai aparecer daqui a pouco é assim, cara, mas eu tenho vários tipos de conflitos diferentes no meu time, né? Como que eu faço para conduzir essas conversas? Como que eu faço para conduzir, então, esses movimentos de tentar amenizar os conflitos que eu tenho no meu time? Então, eu vou te dar dois caminhos, tá bom? Lá na comunidade, vou aqui destacar o meu cursor para ficar mais fácil você me acompanhar aqui na gravação. Né? Olha lá, é isso mesmo, o pessoal aqui já está falando do presencial, do ao vivo, né? O presencial. Aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Deixa eu só mostrar as aulas então para vocês aqui, ó, em encontros mensais da comunidade, ó.
Essa aula aqui que a gente está gravando agora, daqui a pouco fica aqui também, né? Ó, do mês passado, a liderança de times com diversidade. E tem aqui, olha aqui, ó, ela é de, sei lá, 4 meses, novembro. O perigo da harmonia artificial, tá vendo? Vale a pena dar uma olhada aqui. E aí, aqui nas pílulas de conteúdos, tem um importante também, que é esse aqui, quer ver? Ó? Ok. Feedback pode prejudicar o seu time. Tem que dar uma olhada aqui, tá bom? Mas eu só entrei aqui porque uma coisa me puxou a outra. Mas a minha proposta para vocês era assim: como que eu faço para, então, conduzir essas conversas difíceis que os conflitos vão gerar? E como que eu faço para alinhar a expectativa do papel? Puxa, gente, aula zero, ó. Alinhando os papéis, tem aqui, ó, na comunidade, os famosos templates, ó. Deixa ele carregar aqui, ó. Os famosos templates. Então, por que que as incertezas paralisam? Um videozinho para que você entenda a importância de você trazer clareza. E aqui o template de alinhamento de papéis, gente. Alinhamento de papéis, ó. Isso aqui é fundamental, viu? E um outro ponto aqui é esse outro aqui, ó. Conversas difíceis, ó. Conversas difíceis. Então já está aqui na comunidade, galera. Então, vamos pensar que ninguém aí tem tempo livre, né? Ninguém aí tem tempo livre. Só que a gente precisa pensar também que a nossa agenda tem que ser intencional. Nessa intencionalidade de agenda, você precisa separar um espaço na sua agenda para afiar o machado, galera. Não adianta vir aqui só na aula e achar legal e ir embora e não voltar mais, né? Então, aqui, ó, conversas difíceis, ó. Templates de conversas corajosas, slides de franqueza radical e o videozinho que mostra o conceito por trás desse radical candor, né, da franqueza radical, do ser duro com o problema e sensível com a pessoa, tá bom? Então, fiz esse wrap-up inicial. Então, vamos lá, resumindo. É importante fazer o feedback. Tem aqui na comunidade também o template de feedback, SCI, mas para que a gente faça o feedback, não existe alinhamento antes do feedback. Ao contrário, não existe feedback antes do alinhamento. Nem vou cortar essa parte, a gente toma uma. Não existe feedback antes do alinhamento. Então, mostrei aqui o pacotinho de alinhamento para você. E precisamos nos preparar para as conversas difíceis. Sabedor de que quando a gente faz bom alinhamento, a gente vai diminuir a quantidade de conversas difíceis e necessidades de feedback. Beleza? Então vamos cuidar também da harmonia artificial, no sentido de que conflito é importante para o negócio. Conflito é importante, tá bom? Para o time pensar aí de uma forma mais ampla. Passa reto. Vamos entrar em conflito. Vem comigo. Beleza aí? Respira? Tudo certo? É. Joinha. Gente, você já viu esse negócio aqui no Zoom? Que a pessoa dá um joinha assim e alguma inteligência artificial identifica que ele fez o joinha e sai aqui uma informação, ou ele até mostra aqui uma nuvenzinha de ok, tô feliz. O meu ainda não faz isso, não. Alguém fez assim, agora aí apareceu. Então vamos lá. Vamos beber na fonte, então, do conceito de conflitos dentro da gestão de pessoas ou da administração, né? Eu vou mostrar aqui para vocês agora as dimensões e os estilos de gestão de conflito, tá bom? Um disclaimer importante é que não existe melhor estilo. O que existe é o estilo adequado para cada situação. Então, eu vou dar alguns exemplos ao longo do caminho, tá? Nesse conceito aqui, eu vou trazer para vocês duas dimensões. E as duas dimensões vão mostrar 5 tipos de conflitos, tá bom? Então, duas dimensões. As duas dimensões que a gente precisa colocar em prática aqui para a gente escolher qual é o estilo que a gente vai ter enquanto líder para lidar com o conflito, são essas duas. Mais ou menos assertividade ou mais ou menos colaboração ou cooperatividade, como está na bibliografia. O bacana é que, do ponto de vista do líder, se apropriando desse conceito, eu consigo saber se eu, naquele momento, tenho que ser mais ou menos assertivo, mais ou menos cooperativo, mas também serve para que a gente possa fazer uma interpretação do que está vindo do outro lado, sabe? Então, aquela pessoa está mais ou menos colaborativa, está mais ou menos assertiva naquele momento. Por que tão duro assim nesse momento, né? O que será que está por trás?
Então vamos lá. As duas dimensões, elas vão gerar 5 tipos de estilos, tá bom? 5 estilos diferentes. Então aqui imagina no eixo aqui embaixo do gráfico, mais ou menos cooperatividade, e ali no outro eixo, mais ou menos assertividade, né? E aí a gente tem então 5 estilos de como a gente lida com conflito, tá? 5 estilos de como a gente pode lidar com conflito, tá bom? De novo, qual que é o melhor? Não sei. E eu vou dar alguns exemplos aqui, porque tem gente que cai na armadilha. Isso é uma armadilha da liderança, a gente tomar decisão de uma forma muito acelerada ou sair colocando nossos próprios vieses, né? Eu sou assim, então o melhor é assim. Não sei, cara, não sei. Eu vou dar alguns exemplos, tá bom? Vou trazer primeiro o exemplo ali do conciliando, né? Ali no meio do caminho. Conciliando não é ganho um, perco outro, tá bom? O conciliando, muitas vezes, é o papel que a gente faz enquanto liderança para apoiar outras pessoas, outros times, outros pares, pessoas do nosso time, talvez até sua própria liderança lá para cima. A gente precisa buscar entender o que está por trás daquele conflito para buscar algum tipo de conciliação, para buscar algum tipo de intermediação, para as coisas poderem avançar, né? Então, caso clássico que a gente teve aqui no meio da pandemia, era uma situação em que é, alguma coisa interna no fluxo de pagamentos acabou ficando ali paralisada no meio do processo do cliente, e a gente tinha outras entregas para fazer do projeto, e a instrução que a gente recebeu, né, da dona do projeto, enquanto consultoria, eu estava naquele momento atuando como um time de uma outra consultoria grande, das 5 tops empresas do Brasil, era assim, ó, vamos paralisar o projeto, os caras não pagaram, né? Mas depois a gente conversando e a gente ouvindo o que estava acontecendo, né? A gente teve que buscar uma conciliação, talvez até um concedendo ali em algum momento. Por quê, gente? Porque a nota fiscal tinha sido emitida, tinha sido introduzida no sistema corretamente, os prazos que a consultoria se utilizou ali estavam corretos, então realmente a bolinha estava lá do outro lado, mas eles assumiram um erro, eles contaram, trabalharam a vulnerabilidade, contando que tinha tido problemas internos, de sistema, de processo. Então a gente podia ser mais agressivo ali. E a gente tinha razão para isso. Tinha uma cláusula no contrato, inclusive, de multa, que ela não foi exercida no final. Mas nós, eu e um outro colega consultor, tivemos que fazer essa intervenção junto com a gestora do projeto para não dar. Aí eu falo uma palavrão, tá? Para não sair pior o remédio que o rasgado, né? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa aí? Escreve no chat. Eu já perdi um soldado, porque tem menos gente agora. Beleza. Depois eu abro para pergunta. Quero contar uma história da minha avó. Matarazzo, mas quando você vai num restaurante e pergunta se a comida tá boa e não tá, você fala? Lógico que eu falo. Mas quando alguém pergunta o que você pensa de tal coisa, você traz sua opinião? Trago. Sempre quando faz sentido eu trazer a minha opinião, né? Não adianta nada você dar feedback para quem não tá esperando, ou para quem não tá interessado, né? E ou existem alguns momentos da vida que a gente precisa evitar os conflitos, né? Então, o exemplo da minha avó. Cara, a minha avó, todo ano, faleceu com bastante idade, chegava no final do ano, dava um pacote de meia para cada neto, uma porrada de neto. Eu lembro isso perfeitamente. Está na minha cabeça que os pacotinhos eram todos iguaizinhos. Chegou num determinado ano, quando eu abri o pacotinho de meia, tinha um monte de meia rosa, um monte de meia com florzinha. Não tenho nada contra, mas não é o meu style, né, gente? Não é o meu estilo. Assim. Passado ali uma semana, fui ali visitar minha avó, e aí a primeira pergunta foi: e aí, gostou do presente? Não, eu sou consultor, eu tenho que ser assertivo. Minha avó com 96 anos de idade, eu vou falar para ela que eu não vou usar. Para quê, senhoras e senhores? Para quê? Então, veja, esse tipo de exemplo do evitando é um evento pessoal, mas ele pode ser muito bem colocado num evento profissional. Vou dar um exemplo também. Eu não gosto de camarão. Você gosta aí? O povo gosta, né? Eu gosto. Não como camarão. Por mais de uma vez eu falei que eu tinha alergia. Espero que o povo não escute, né? Porque eu não gosto de camarão, eu não me sinto bem comendo camarão. Não tenho alergia, não gosto, não me faz mal, mas não quero.
em um determinado momento, fechei um bom contrato, galera. Tava no México, inclusive. Fechei um bom contrato. Ó, fiquei felizão, vocês não têm ideia. E a pessoa me levou para comemorar na Casa do Camarão. Sei lá, Casa do Camarão. Não, não como camarão, não vou comer. Lógico que eu comi. Ah, você gosta? Não. Ah, peguei lá um coquetel com um monte de abacate, um monte de fruta, um monte de cebola, botei um camarãozão gigante em cima para a pessoa ver que eu estava comendo camarão. Nossa, Matraz, você está trazendo esse ponto aqui agora, você não foi, sei lá, justo, você não foi ético. Não, não, não. Ética não, pelo amor de Deus. O contrato de ter sido fechado, já não menti, demos as mãos, não tinha sido assinado ainda, mas estávamos comemorando ali. Não vem me colocar ética aqui, não. O que você pode me colocar é que eu não consegui ser assertivo. Eu não consegui sair ganhando naquele braço de ferro do restaurante. E eu não tô nem aí para isso. Porque para mim, manter o relacionamento, não é as aparências, é manter o relacionamento é mais importante. No final ele falou assim: você curte camarão? Eu falei: não, não é a minha comida preferida, mas eu como. E foi o que eu fiz efetivamente. Tá bom? Então é importante a gente perceber que não existe melhor ou pior estilo para se lidar com conflitos. O que existe é o contexto e o momento que você vai atuar. Em uma aula, eu estava aqui um dia falando sobre isso e alguém falou assim: ah, então competição só serve lá para quem é de compras ou do comercial. O resto aqui dentro é melhor não ter competição. Não sei, cara. Exemplos pessoais. Se você aí já vendeu algum carro usado para alguém, eu tenho certeza que você quis vender pelo maior valor possível. E a pessoa que queria baixar o preço do seu carro, você não deixou, ou você deixou porque você precisava. Você concedeu, ou você manteve ali o valor que você queria. Conseguiu até vender mais. Competição, gente, é importante para a sobrevivência dos negócios. É importante também até para que a gente possa manter a nossa própria qualidade de vida. Tem que ter ali aquele estilo de, sei lá, de se exercitar, de querer se superar. Então, eu não sei se competição é bom ou é ruim, se colaboração é bom ou é ruim. Tudo depende do contexto. Aqui, o que eu quero trazer para você é duas vertentes de olhar isso daqui, tá bom? Do ponto de vista seu como líder, o que eu espero de você é que você tenha aqui agora mais ferramentas ou mais repertório para você escolher qual é o estilo que você pode utilizar. Do ponto de vista seu enquanto ajudador, apoiador, eu vou usar essa palavra porque eu estou inspirado nesse livro aqui chamado Ajuda. Ajudador é um termo técnico que ele usa para a pessoa que colabora, que ajuda a outra pessoa. Não importa se é líder, se é consultor, se é o facilitador, se é o pai ou a mãe que está ajudando alguém, se é alguém que vai dar informação para o outro na rua. Do ponto de vista do ajudador, com a clareza desses 5 estilos, você percebe como que as pessoas ali da interlocução estão se comportando e percebe se você pode apoiar usando o mesmo estilo, usando um outro estilo, ou enfim, ser tendencioso para um dos lados, porque não existe isenção, né? Todo mundo sai julgando com as nossas próprias regras aqui. Tá bom? Respira, pensa aí um pouquinho. Eu vou trazer poucos. Eu vou deixar esse slide aqui na plataforma. Fica mais fácil, tá? Então, eu vou passar ele rapidinho aqui. 5 estilos. O evitando, né? O evitando, né? Ele reduz tensões, ó. Ele ganha tempo. Você reconhece, conhece as suas limitações. Então, às vezes é importante você evitar algum tipo de conflito. Eu não estou preparado para discutir aquele tema com a minha liderança, porque eu não tenho todos os argumentos, eu não tenho todos os dados ainda. Evita o conflito. Cancela a reunião, cara. Talvez você possa ser mais transparente, dizendo, preciso de mais tempo para me preparar, mas hoje eu não quero falar sobre isso, né? E olha que interessante, acabei de descobrir um erro aqui no slide, para quem sabe fazer o vídeo. Eu vou mostrar para vocês que eu estava mostrando evitando e aqui em cima estava competindo, né? Mas ele, eu não vou nem entrar lá de novo, não. A gente vai ficar assim, né? Tamo junto, né? Evitando. Deixa eu colocar aqui. Não, uma tela, tá bom? Então, existem bons motivos, tá? Eu nem quis trazer aqui nos slides as questões de cuidado. Não, cuidado
Eu sei que não existe o bom senso, eu sempre falo isso, mas cuidado para não usar o estilo evitar quando você tem que resolver as coisas, porque daí você vai acabar pecando pela omissão, né? Então, isso eu evitando. Aqui eu tenho competindo, ó, dá uma olhada no competindo, ó. Competindo, ou eu ganho ou eu tô fora, né? É assim, tem que ser do meu jeito, né? Então, busca os seus próprios interesses, né? A gente vai aqui ganhar pela imposição, né? Aqui, a questão do competindo não tem só a ver com estilo, tá bom? Ou perfil. Ah, a pessoa é mais competitiva, a pessoa é menos competitiva. Não, não necessariamente tem a ver com estilo, tá? É, vou dar um exemplo aqui. Em algumas ocasiões, a gente percebe que a pessoa que mais está ali correndo e tentando competir com outras pessoas é a pessoa que tem mais medo, ou é a pessoa que se sente ali mais exposta, né? Ou é a pessoa que está totalmente perdida, que ainda não entendeu o que está fazendo ali, ou qual era o objetivo coletivo. Então, mais de uma vez, a gente entende que a competição não é um rótulo, tá bom? Ela não é uma questão de a pessoa é assim, a pessoa é competitiva. Não, não. Aqui a gente não está trazendo isso no é. A gente está trazendo aqui dentro do contexto, tá bom? É importante a gente perceber que mesmo pessoas que às vezes não conseguem se expressar de uma forma muito assertiva, conseguem ser competitivas em algum momento, né? Então essa era a competição, o concedendo, né? É claro, claro que eu faço isso, é um prazer. Vamos ver como que a gente consegue te ajudar, vamos ver como que a gente consegue colaborar. Esse estilo de lidar com conflito é fundamental para você gerar capital social, sabe, gente? Para você gerar influência futura, para você gerar reciprocidade, né? Você vai gerando uma espécie de capital social e a pessoa fica em dívida com você, mas não é aquela dívida que você vai cobrar, tá bom? É aquela dívida social, emocional que a pessoa vai perceber, vai te reconhecer com alguém que ajuda ela nas horas que ela precisa, né? Eu deixo tudo isso aqui no material aqui de consulta, tá bom? O colaborando, né? Vamos juntos, né? Então, perceba que o colaborando ele está num ponto do gráfico que é mais cooperatividade ou colaboração e mais assertividade também. Então, a gente descobre junto, a gente trabalha junto, tá bom? Em geral, o colaborando ele toma tempo, tá bom, gente? Ele toma tempo. Se você pensar em termos de dedicação de tempo para resolver um conflito, o colaborando demora mais. Dá uma olhada. A não ser que a gente tenha mudado de perfil, não muito rápido, mas assim, chegado num limite de um estresse e mudado de perfil, vou dar um exemplo. Eu sou competitivo, quero ganhar, quero ganhar, quero ganhar. O outro lado não cede, não cede, não cede. Depois os dois acabam cedendo e concede alguma coisa, um pouquinho para cada lado. Né? Aí demorou, foi lá e a gente mudou de ponto de vista, né? Ou de posição, que a gente fala em negociação. Posição. Não é disso que eu tô falando. Aqui também tomou tempo, mas depois mudou a posição. No colaborando, ele demora mais no sentido de que a gente precisa construir coletivamente, a gente precisa conciliar as diferentes expectativas, a gente precisa criar juntos caminhos, né? Penso que às vezes eu tenho que depois construir coletivamente, colaborando com você, mas eu tenho que levar lá no meu chefe, tenho que levar lá no meu time depois para contar para eles como é que ficou. Então tem que ser mais profundo a argumentação, sabe? E o conciliando, né? Conciliando. Então tá bom, ó, eu não vou ceder, você também não vai ceder, então vamos chegar num conciliando. Talvez esse meu último exemplo, a pessoa mudar de posição, competindo, para depois abrir mão. Se os dois abrem mão, pode ficar aí no conciliando, tá bom? Beleza? Então, o que vai ficar aqui na comunidade? Essa aula gravada vai ficar os links das outras aulas de referência também aqui, vai ficar o PPT e o convite para que você pense do ponto de vista da liderança aí do sujeito que vê de fora o conflito, como que você consegue aportar valor aí para você resolver o pepino, né? Importante, então, refrisar que isso vai ser fundamental. O conflito ele é importante, tá bom, gente? Então, o conflito é diferente de confronto, e o conflito ele é importante e ele não pode, em nenhuma hipótese, ser interrompido ou ser evitado para sempre. Ele não fazer com que ele não aconteça. Isso é impossível, tá bom? Isso é importante a gente pensar que nas relações humanas o conflito vai acontecer de qualquer maneira, tá bom? Então a gente precisa aprender a lidar com ele. Tudo bem? Respira. Último slide, prometo. O que eu fiz até agora foi mostrar pontos de vista de gestão de conflito a partir
da liderança, mas olhando para um indivíduo ou mais de um indivíduo ali nos seus conflitos, tá? Em uma aula futura, eu vou gravar para vocês, que ainda não existe, os estágios de desenvolvimento das equipes. E aí eu vou expandir o repertório, não para falar do indivíduo, e sim do conjunto de pessoas trabalhando em time, trabalhando em equipe, tá bom? Então, a aula de hoje, o que a gente olhou foi para a relação individual líder-liderado ou relações individuais ali no cantinho, onde mais de uma pessoa estava ali se relacionando e o conflito se dava a nível de indivíduo, tá bom? Futuramente, a gente traz aqui os estágios de desenvolvimento das equipes para a gente olhar essa questão dos conflitos de uma forma mais ampla e coletiva, tá bom? A partir do ponto de vista da dinâmica dos grupos, tá bom? Um abraço e até a próxima.